Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. Hoje um episódio bem especial, bem legal, porque a gente está iniciando mais uma playlist integralmente dedicada a essa instrumentalização do estudo de geografia, como é a proposta do No Ponto para um Ponto, através dos itens de TPS anteriores. Diferentemente do caso de História do Brasil e de História Mundial, no qual o nosso ponto de partida foi o TPS de 2024, tanto no caso de Geografia quanto no caso de Política Internacional, que são as novas playlists que a gente vai introduzir aqui no canal do ZG do YouTube, tem como ponto de partida o TPS que aconteceu agora no ano de 2026. E também, diferentemente daquilo que a gente viu na dinâmica de HB e HM, aqui a gente vai olhar para blocos de questões em vez de item por item. E para compartilhar a tela comigo nesse encontro de hoje, eu convido o professor de Geografia do ZG. A gente está montando esse novo curso de Geografia com todo carinho para vocês lá na plataforma, dentro do percurso. Depois da vinheta, a gente vai começar a conversar com o professor Caio. Vamos lá. Oi, Caio, tudo bem, cara? Boa noite, Rômulo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Seja bem-vindo, prazer estar contigo. Vamos lá, dá Muito, as muito ordens. obrigado. Temos 3 itens desse primeiro bloco da prova de geografia, né? Exatamente, né? A gente vai começar a correção aí do TPS 26. É uma prova que não foi tão desafiadora em termos teóricos, mas ela é uma prova que compõe o concurso, é uma prova que, é, se bem aprofundada, pode ser uma pedra no sapato para quem pretende ser competitivo no certame. Então é sempre bom a gente não só fazer uma correção vinculada ao gabarito oficial da banca, mas também tentando explorar um pouco mais os itens para que a gente consiga extrair de modo mais eficiente esse estudo através dos itens, né? Como você muito bem falou, em outras aulas que você já fez aqui de História do Brasil, História Mundial, é muito importante que a gente faça esse estudo reverso do TPS para majorar o nosso estudo através da prova. Sim, sem dúvida. Eu acho que essa ideia de municiar os candidatos para que eles possam acertar temas como esse no futuro. Nesse bloco um bloco que está caindo o tempo inteiro, né? O tema apresentado no bloco sempre teoria, essa parte de evolução do pensamento geográfico, né? Eu, honestamente, achei esse bloco bem tranquilo. Não sei qual é a sua opinião, imagino que você vai concordar comigo, né? Já houve itens mais difíceis referentes a esse tema, Exatamente, mas sim, muito sim. candidato se enrolando no hitter, hein? Muito candidato com problema no call hitter aqui, Sim, e confundindo hitter com Ratzer. é um erro muito gritante, né? Mas mesmo assim, a gente fazendo a prova, o candidato pode, não é só um fator saber, né? Também tem um fator psicológico, a pessoa tá ansiosa ali, e às vezes cai Sim. nessas armadilhas que não são difíceis de ver, mas que também envolvem um relacionamento mais íntimo com os conceitos principais da geografia, como por exemplo o espaço vital, né? Sim. Toca o item 96, então, vamos lá. Vamos lá. A gente vai corrigir aqui, né, esse primeiro bloco, que tem três itens, 96, 97 e 98. A geografia tradicional apoiada nos fundamentos do positivismo é marcada pela redução da realidade à aparência visível dos fenômenos. O cientista é um observador. Aí você já vai querer passar para o próximo aí. Bom, o gabarito, né, para essa questão é um gabarito correto. Ah, E, na verdade, esse gabarito ele está fazendo eco a uma crítica feita pelo movimento de renovação da geografia no século XX, que olhou para trás, que olhou para a história do pensamento geográfico
identificou ali problemas que esses movimentos queriam solucionar. Nós tivemos, de modo geral, dois grandes movimentos de renovação na geografia, a partir do meio do século XX, um em 1950, mais ou menos, e o outro um pouco mais tarde, na década de 60 e 70. Mas, para começar a entender o porquê que esse item está correto, é importante que a gente retome um pouco o positivismo como lastro filosófico de toda a geografia tradicional. Obviamente que quando a gente pega as décadas de produção desse pensamento geográfico tradicional, há uma grande heterogeneidade. A gente não pode, por exemplo, falar que o Hettner ele tem uma produção muito consoante com aquilo que o Vidal de la Blache propôs na geografia francesa. Contudo, ambos eram positivistas porque o positivismo era uma espécie de éter filosófico que se abatia sobre todas as ciências no final do século XX, no final do século XIX, começo do século XX. E o positivismo ele tem alguns pilares centrais que é importante que o candidato saiba, não só para lidar com a questão de geografia, mas não seria surpresa alguma que essa questão, por exemplo, aparecesse numa prova de história mundial, justamente porque o positivismo é, sem dúvida alguma, talvez o principal sistema filosófico do século XIX. Ele teve um sucesso muito grande e, de alguma maneira, reverbera até os dias de hoje através do neopositivismo. Sempre é um movimento resgatado, né? O pensamento do Auguste Comte é realmente muito pervasivo nesse quesito de estar presente até os dias de hoje. E o positivismo, enquanto essa base filosófica da geografia tradicional, ele apresenta alguns pilares que vocês, candidatos, devem dominar. O primeiro deles, a observação. O Comte falava que todo fato científico deve ser observável. Você precisa, de alguma maneira, objetificar o objeto do seu estudo, objetificar o fato social natural que você está analisando, para que ele seja considerado científico. E isso leva a um método que foi muito adotado pelos geógrafos tradicionais, que é o método descritivo. A descrição também era muito importante. Uma descrição detalhada, para que fosse apreendido a fisicalidade ou a existência daquele objeto a ser investigado. Outra questão é a postura do cientista em relação à realidade. O cientista deveria adotar uma postura mais neutra. Essa neutralidade, ela é uma característica muito relevante do positivismo e vai ser muito criticada por várias ciências no século XX. E também o positivismo buscava identificar regularidades naquilo que ele estudava. Os cientistas positivistas, eles queriam, por exemplo, identificar leis universais que pudessem ser replicadas. E aqui é um ponto interessante, né? Porque a geografia tradicional, ela é positivista até esse ponto. Porque, por exemplo, a escola francesa, que é a principal escola, uma das principais escolas dentro da geografia tradicional, ela foi na contracorrente desse pilar do positivismo. Em vez de buscar teorias ou leis gerais, universais, ele buscou a particularidade, ele buscou a singularidade nos espaços geográficos. A gente vai falar sobre isso daqui mais na frente. A gente tem também essa dicotomia dentro da própria história do pensamento geográfico entre uma ciência ideográfica, que busca o singular, e uma ciência nomotética, que busca a generalização de leis espaciais. Então, esses são os fundamentos do positivismo, que se aplicam a várias ciências, porque várias ciências adotaram em algum momento o método positivista como lastro filosófico para fazer as suas inferências em relação ao mundo. E aí, no meio do século XX, a gente vai ter esse movimento de renovação da geografia, que vai justamente fazer essa crítica em relação à geografia tradicional. O primeiro desses movimentos é um movimento da geografia quantitativa, ou a chamada também New Geography.
Tem um nome que se usa também, mas na verdade é um nome meio tosco, porque é uma tradução errada do inglês. A gente chama de geografia teorética. Eles traduziram theoretical para teorético, mas seria teórico no caso, né? Esse nome também pode aparecer, vocês podem cruzar no caminho de vocês com esse nome. Saibam também que é a geografia quantitativa, que é uma geografia que, na verdade, faz uma crítica à geografia tradicional, que não é uma crítica de fundamento, mas é uma crítica de método. De modo geral, eles vão compartilhar a mesma ideologia, e aqui essa é uma crítica feita pela geografia crítica, o outro movimento de renovação da segunda metade do século XX, tanto em relação à geografia tradicional, como também em relação à geografia quantitativa. Bom, qual que é o quadro? O quadro é o seguinte: a geografia tradicional ela era vista como uma ciência ideográfica. Uma ciência ideográfica é uma ciência que quer ressaltar o singular, que busca as particularidades naquilo que ela estuda. Ou seja, ela não está muito interessada, ou não está muito preocupada em elaborar leis que sejam replicáveis a outros fenômenos sociais. Isso, obviamente, sempre deve ser tomado com certo matiz, porque, por exemplo, o Vila Della ele também explora, de alguma maneira, ah, algumas leis geográficas. Ele tenta também elaborar esse tipo de pensamento na sua obra, mas, de modo geral, predomina na geografia tradicional essa perspectiva ideográfica. E aí, a New Geography vai fazer essa crítica. A geografia deve ser, na verdade, uma ciência nomotética. Ela deve buscar essas leis espaciais que sejam generalizáveis a outros fenômenos geográficos. Ah, e ela vai falar que, na verdade, o problema da geografia tradicional é o seu método. O seu método, ele é limitado, porque ele se restringe a uma descrição e não promove essa elaboração de leis espaciais que sejam generalizáveis. Basicamente, é o neopositivismo matemático, lógico-matemático, criticando o positivismo naturalista, que via, por exemplo, no método da biologia, da zoologia e da ecologia, uma porta de saída para tornar a ciência mais, entre aspas, científica, para dar um ar de cientificidade a uma ciência que estava em um momento ali de criação recente. E através desse método lógico-matemático, a geografia adquiriria um rigor científico maior. E essa essa crítica dos geógrafos quantitativos, ela levou justamente à adoção de métodos mais rigorosos de uma perspectiva estatística e matemática. Essa foi a crítica feita pela New Geography, uma crítica metodológica, mas não de fundamento. O outro movimento, que também, do qual se poderia retirar também aquele item que a gente acabou de ler, foi a crítica feita pela geografia crítica, que vai se ganhar mais corpo. Ela já começa na década de 50, alguns expoentes da geografia crítica, mas ela ganha, digamos assim, mais robustez, ganha uma estrutura mais bem delimitada na década de 70. Por exemplo, o Yves Lacoste, o Milton Santos, são grandes nomes dentro dessa geografia crítica que vai surgir ali na década de 70. E aí, essa perspectiva geográfica, ela vai rechaçar a produção, quer dizer, vai rechaçar, não, ela vai problematizar a produção da geografia tradicional, de uma perspectiva de que não há neutralidade possível dentro de um fazer científico. Então, essa neutralidade ou essa pretensa neutralidade positivista que a geografia tradicional adotava para si. Outra questão, eles vão criticar
o naturalismo da ciência geográfica tradicional. Nessa busca por um status científico maior, por um rigor científico maior, o chamado positivismo naturalista adotou o naturalismo, ou seja, você olhar para fatos, sejam naturais, sejam sociais, sempre de uma perspectiva do método naturalista, que era muito difundido na biologia, na física, na química, na zoologia, como o único método científico possível para uma ciência adotar. E esse método, ele criava, digamos assim, alguns problemas de investigação, que vão ser muito bem explorados, por exemplo, pelo Milton Santos, num livro famosíssimo chamado Por uma Nova Geografia, um livro de 1978, que é leitura importante aí para vocês compreenderem esse movimento de renovação da geografia. E também os geógrafos críticos criticam esse descritivismo da geografia tradicional, que não tinha, que descrevia demais os objetos, mas que não propunha uma explicação mais aprofundada sobre o porquê da sua existência. Obviamente que eles propunham soluções, eles propunham hipóteses, mas segundo a avaliação da geografia crítica, eram proposições bastante rasas e que não consideravam, por exemplo, relações entre é, que não consideravam, por exemplo, relações sociais e econômicas. As explicações eram, de modo geral, rasas e a descrição era muito mais aprofundada. Então, enfim, esse item permite que a gente retire, ou que a gente ressalte esses pontos do nosso estudo. É uma matéria, é um ponto relevante da história do pensamento geográfico. É, é sempre, eu acho que é sempre um ponto de segurança para o examinador cobrar um item que trata das bases filosóficas de um movimento, nesse caso, a geografia tradicional. Outro ponto Roma, você tem alguma? interessante, só para agregar, eu achei bem legal, você trouxe alguns conceitos que a gente trabalha o tempo inteiro lá no curso de Geografia, né, Caio? Essa ideia da ciência nomotética, né? E esse olhar que você trouxe para o positivo, a respeito do positivismo também, como uma visão de mundo, né? Uma metodologia que, de alguma forma, é, fala, e esse é um outro conceito que eu acho que a gente pode instrumentalizar aqui, trazer para o candidato, de um monismo metodológico, né? Como você disse que o positivismo ele poderia perfeitamente aparecer numa questão de história mundial, poderia perfeitamente aparecer numa questão de história do Brasil, porque na virada do século XIX para o século XX a gente tem todo esse pensamento Exatamente. positivista em relação à República, tudo mais, né? E isso muito porque o positivismo ele se afirma como um monolito do pensamento científico, né? E essa percepção de um monismo metodológico vai favorecer a disseminação do positivismo. O positivismo vai olhar para as ciências naturais e vai dizer, olha, é ali que tem o único Que você método vai encontrar validade que científica, é né? válido. Então, a É ciência isso. social tem que olhar para aquilo e copiar. Então, se todo mundo está olhando com os mesmos olhos, né, e como o item fala, essa ideia do cientista como um observador, que está olhando, que Isso. não se envolve com o objeto, que é o que a geografia crítica vai vir para contestar. Peraí, tem que ter sociedade, tem que ter dinamismo, tem que ter envolvimento com o objeto, né? E não a passividade do observador. Mas o positivismo ele ganha muita projeção e a gente pode ver positivismo em todos os lados da prova, justamente por isso, porque ele tem esse comportamento, né, monolítico, de monismo metodológico que eu chamo, né? Essa ideia de que É. existe uma metodologia apropriada e ela precisa ser replicada para todas as ciências. E o Caio colocou essa questão da geografia crítica, do Lacoste, né? A gente conversou também nos bastidores, olhando para a segunda fase, uma questãozinha da geografia, isso serve para fazer a guerra, né? Lá de 76, está fazendo 50 anos, é um marco interessante, pensamento crítico, de alguma forma mobilizou-se ali
a ideia da politização do Estado na prova de segunda fase esse ano, mas não foi com toda essa contundência, olhando especificamente para o pensamento do Lacoste, mas foi Tangenciou, né? tangenciou e foi bem interessante pensar sobre isso também. Vamos lá para 97, Caio? Verdade. Vamos lá, vamos lá. Vou voltar para a questão para você ler o comando. Tá bom. Vamos lá. Questão 97. Na geografia pragmática, os fenômenos são explicados a partir do uso de métodos matemáticos, o que sofistica os conteúdos e enriquece a reflexão geográfica. Bom, essa questão está errada pela parte final dela, né? Realmente, a geografia quantitativa, ela adota métodos matemáticos, mas ao invés de ela enriquecer a reflexão, a reflexão geográfica, ela vai fazer o contrário, ela vai empobrecer a reflexão geográfica. E, de novo, essa é uma crítica feita pela corrente crítica da geografia em relação a esse movimento de renovação que foi um pouco anterior, né? Primeiramente, a gente teve essa virada quantitativa, lógica, matemática, ali pela década de 50, e uns 15, 20 anos depois, a gente vai ter o surgimento mais estruturado da geografia crítica. Bom, a geografia quantitativa é um movimento que adota como base filosófica o positivismo lógico-matemático. O positivismo lógico-matemático é uma renovação do positivismo feita lá na década de 20 por uma escola austríaca que vai repensar, buscando dar mais rigor científico ao positivismo praticado no século XIX. Esse foi um movimento muito importante, não só na geografia, mas também em outras ciências, né? Talvez o nome mais importante desse grupo seja um cara chamado Ludwig Wittgenstein, que é uma figura relevantíssima dentro da história da filosofia. A geografia quantitativa, ela vai adotar modelos matemáticos e estatísticos justamente porque ela quer, primeiro, adotar um rigor científico maior, o que era uma crítica que essa corrente fazia à geografia tradicional, e segundo, porque ela quer operacionalizar a geografia. Ela falava, uma análise da geografia quantitativa em relação à geografia tradicional era que a geografia tradicional ela olhou muito para o passado e agora a ciência geográfica deve olhar para o futuro. E esse olhar prospectivo envolvia justamente essa operacionalização da geografia. Só que para você operacionalizar espaços que são fundamentalmente desiguais, você vai precisar, em vez de enriquecer a análise, você precisa torná-la mais estruturante. Você precisa ressaltar a estrutura e tirar, despojar as características que são singulares. Isso vai, de modo geral, empobrecer a reflexão geográfica. E essa é uma leitura feita pela geografia crítica. A geografia crítica diz que a geografia quantitativa, ela retirou o conteúdo social do espaço. Essa é uma crítica importante que vocês têm que associar de modo quase imediato quando a gente fala de geografia crítica e geografia quantitativa. A geografia quantitativa diz que perdão, a geografia crítica diz que a geografia quantitativa, ela retira a alma, entre aspas, né, do espaço. Acontece, na verdade, uma redução do espaço a elementos matemáticos, a elementos lógicos. Isso torna o espaço algo mais abstrato. Então, o espaço não fica mais complexo, ele fica mais simples, porque ele quer ser operacionalizável em todos os tipos de situações espaciais. Há também, aqui eu faço eco ao Antônio Carlos Robert de Moraes, há também um entendimento de que a renovação pragmática da geografia trouxe uma linguagem e uma técnica mais sofisticada para a geografia, justamente porque os métodos matemáticos utilizados, eles são mais sofisticados em relação ao descritivismo da geografia tradicional. Mas, contudo, essa sofisticação técnica e linguística vinculado ao método lógico-matemático, primeiro, ela tira o conteúdo social do espaço, e segundo, ela não rompe ideologicamente com a geografia tradicional. Ou seja, ela
ainda é entendido como uma geografia a serviço de interesses que querem dominar espaços. Por exemplo, essa é uma crítica, por exemplo, que faz o Yves Lacoste no seu livro Geografia. Isto serve primeiramente para fazer a guerra. A geografia tradicional e também a geografia quantitativa, elas estariam a serviço não da emancipação, mas a serviço da dominação espacial. E essa, né, o item expressa essa crítica da geografia quantitativa, da geografia crítica em relação à geografia quantitativa. Por isso que o item está errado, porque a adoção desse método lógico-matemático não enriquece a reflexão geográfica, mas a empobrece, porque retira o conteúdo social do espaço. Olhando aqui para em que medida esse item poderia suscitar dúvida no candidato, né? O candidato menos preparado, aquele candidato que eventualmente está começando agora, eu acho que uma coisa que pode ter prejudicado o julgamento, Caio, o que você acha? É a escolha do termo geografia pragmática, em detrimento de uma alusão à teoria, à geografia teórico-quantitativa Quantitativa, né? ou à geografia Sim, às vezes o quantitativa, porque candidato não para a sabe. gente, quando a gente fala, pô, geografia pragmática, cara, isso aqui é essa corrente dos anos 50, pós-Segunda Guerra, a gente tem essa leitura automática, né, da busca por leis universais, geografia sem homens, estatística, planejamento tecnocrático, essa ideia de que técnica está ali substituindo uma reflexão crítica, a crítica da geografia crítica, mas às vezes o candidato ele está muito acostumado a ouvir o termo geografia Geografia. quantitativa, geografia teórico-quantitativa. Então acho que a única maneira de esse item suscitar alguma dúvida no candidato minimamente preparado, né? Eu acho que todo mundo sabe que a geografia quantitativa é uma geografia em essência sem sal, né? Não Exatamente. aprofunda, Insossa, né? Ela é insossa. ela não enriquece, muito longe disso, a reflexão geográfica. Vamos lá, vamos E voltar. assim, Diga, diga. só um adendo, né? Às vezes a gente pensa, poxa, quando eu era criança, na prova de matemática, o professor trocava uma letra e eu já não sabia mais fazer a equação, né? Resolver a equação. E no turbilhão de emoções que é fazer uma prova que, sem dúvida alguma, vai mudar a sua vida, Sim, essas armadilhas psicológicas também podem atrapalhar bastante o nosso julgamento quando a gente olha um nome que, poxa, eu sei essas características, mas o nome me deixou inseguro e por isso eu dei uma vaciladinha ali e perdi o item, que era um item que você não pode perder, né? exato. O candidato competitivo não pode perder isso. É muito isso. Até agora, desde que eu comecei esse trabalho de fazer essa retomada dos itens que caíram na prova, todos os itens que eu comentei, que eu tive a oportunidade de comentar, sejam os itens anteriores, sejam os itens que eu estou comentando com você agora, são itens fáceis. Então, se a gente olhar em retrospectiva a prova, tudo bem, a prova é assustadora, ela demanda um conhecimento muito amplo de muita coisa, mas se a gente olha para o TPS com frieza, fora da situação de prova, a esmagadora maior parte dos itens são itens simples, itens fáceis. Exatamente. Ser bem Exatamente. sucedido no TPS é muito mais ter o preparo psicológico para não errar o item fácil, para ter a frieza para julgar o item fácil, do que propriamente enfatizar o acerto no item difícil. O candidato que deixa em branco os itens difíceis, mas que consegue acertar 100% dos itens fáceis, eu me arrisco Ele a dizer que ele passa, né? passa, que ele vai entrar. Essa. Então, quando eu vejo candidatos falando, pô, Rômulo, Karl Ritter, cara, eu li com pressa e eu não associei por o Ratz, ele era tão simples. Esse cara, ele já perdeu a oportunidade de passar, às vezes por causa de um item. Sim. Por causa de dois itens, eu vi muitos candidatos ficando por décimos. E outro ponto importante do que você falou, Caio, essa questão de, olha, a gente é doutrinado. Porque é óbvio que a gente é doutrinado. A geografia, por exemplo, é uma ciência mais hard, com mais cara de ciência do que a história, né? Então, no estudo de geografia para o CACD, assim como no estudo de direito internacional, existe uma doutrinação do candidato, né? O candidato ele vai aprender aspectos da geografia que ele não viu na escola. E esses aspectos precisam ser empurrados na cabeça desse candidato
a toque de caixa. E muitas vezes um curso regular ele não vai ser suficiente, porque um curso regular dentro, servindo como ferramenta de doutrinação, né, que vai te dar ali um conteúdo mastigado, ele vai te dar também uma perspectiva. E às vezes o Exatamente. candidato não vai conseguir ter a chance de enxergar as outras perspectivas. Daí a relevância de a gente instrumentalizar o estudo dessas disciplinas, especialmente as disciplinas mais hard. Porque aqui a gente está instrumentalizando o estudo da geografia a partir dos termos que aparecem na prova. Também dentro do percurso, a gente tem uma seção só de exercícios objetivos. Então, o candidato pode olhar para aspectos do edital a partir de uma visão diferenciada daquela do curso regular. Então, valorizem essa pluralidade, né, de exposições aos macrotemas que compõem o edital de todas as disciplinas. Às vezes o cara passa por uma formação regular em geografia, eu sou advogado, estou fazendo curso de geografia num determinado cursinho. E ele não ouve uma alusão à geografia pragmática. Ele não ouve isso. Não ouve. Então, quando cai geografia pragmática, ele buga, porque ele vai pensar, pô, ele está inseguro já, a pressão da prova, caramba, eu não sei se pragmática é uma palavra que traduz isso que está no item 97. Assim, a gente vai chegar, por exemplo, na prova de 2021, onde essa linguagem geográfica mais hardcore, ela vai estar elevada ao quadrado lá, Aflorada, né? né? Aquelas são questões difíceis, em relação a essa matéria. As últimas provas do CESP, né, desde que o CESP retomou a administração, a aplicação da prova, foram bem sendo bem tranquilas, né, no que diz respeito É, a essa, a esse recrutamento da teoria da geografia, da história do pensamento geográfico, né? exatamente. Vamos nessa. Vamos lá para o último. Vamos. Item 98 agora, candidatos. Com a teoria do espaço vital, a Carl Ritter, Carl Ritter, não é não? Ou como é que Carlos fala? Rita. Carl Ritter, postulou que o progresso implica na necessidade de conquistar novas áreas, tendo sua teoria sido, por isso, instrumento de legitimação dos desígnios expansionistas do Estado alemão. Essa questão, ela poderia estar correta se ela tivesse usado o geógrafo correto, o que não utilizou. A, a teoria do espaço vital, ou melhor, o conceito do espaço vital, Lebensraum, é um conceito vinculado ao Hatzel, não ao Ritter. O Ritter é mais vinculado, por exemplo, a uma perspectiva. Inclusive, eu vou fazer uma questão com vocês, né, sobre isso. O Rita é uma pessoa vinculada, por exemplo, à educação geográfica, uma pessoa vinculada, por exemplo, ao momento ali de início da modernização da geografia. Ele foi, por exemplo, professor na Universidade de Berlim. A primeira cátedra de geografia, é, ele ocupou essa primeira cátedra na Universidade de Berlim em 1820. Ele é de um momento um pouco anterior ao Hatzel. O Hatzel, ele vai ser, por exemplo, considerado um dos pais da geopolítica. Ele tem uma obra muito importante vinculada às relações entre geografia e poder, e também foi um teórico relevante para a geografia humana. Mas olhando mais especificamente para o conceito de espaço vital, nós temos duas bases vinculadas a esse conceito. A gente tem uma base do darwinismo social, que naquele momento em que ele escreveu alguns livros, né? Foi no finalzinho do século XIX, ali entre 1896 e 1904, 5, 6, ele escreveu duas obras no qual ele vai desenvolver essa ideia de espaço vital. E nesse momento, por exemplo, a figura das ciências mais conhecida era um cara chamado Herbert Spencer, que foi um grande entusiasta da aplicação social da teoria darwinista. Isso depois vai desembocar, né? Vocês talvez saibam disso. Isso vai desembocar em teorias racistas, isso vai desembocar em perspectivas de engenharia social.
mas o darwinismo social está presente na perspectiva huxleyana e fundamenta filosoficamente o conceito de espaço vital. De modo geral, essa competição, né, pela sobrevivência entre os seres vivos vai ser interpretada como uma competição por território entre os estados dentro de uma geopolítica internacional que, fazendo aqui um paralelo, uma ponte com a história mundial, a gente pode pensar aqui na nova, na Weltpolitik, a política de poder do Kaiser. Era o segundo Kaiser, Sim, o sim, von Luper, né? É o segundo Kaiser, né? Guilherme, alguma coisa, Guilherme, isso. Guilherme IV, acho. Ele assume o poder, né? E o Bismarck sai da chancelaria alemã no final do século XIX e a Alemanha começa a adotar uma perspectiva algo expansionista na Europa e também, quer dizer, na Europa também, né? Mas também de uma perspectiva colonial. Esse era, digamos assim, o ambiente social que o Herzl respirava, e ele também respirou um outro ambiente social que não era europeu, ele ficou muitos anos nos Estados Unidos, e ele viu também a expansão norte-americana, né? Não se esqueçam, por exemplo, que no final do século XIX, os Estados Unidos conquistaram Havaí, os Estados Unidos conquistaram Cuba, Guam, Porto Rico. Esse movimento, esse expansionismo estava em voga no final do século XIX, começo do século XX. Então, essa competição por território é uma interpretação do Hatzel, tendo como base o darwinismo social. Mas também ele teve uma formação de zoólogo. O Hatzel ele também foi uma pessoa ali vinculada às ciências naturais. E ele vai adotar a ideia de expansão pela necessidade. Os seres vivos, eles se expandiam de acordo com a sua necessidade fisiológica. E aí ele vai interpretar, ou vai traduzir essa ideia para a perspectiva de que o Estado ele tem necessidades territoriais de acordo com um certo desenvolvimento que ele vai associar a cultura, a população, a política desenvolvida em determinado estado ou em determinada comunidade política. E essas duas perspectivas, ou seja, a disputa por território e também essa necessidade territorial de acordo com o seu desenvolvimento cultural, político, econômico, populacional, vão ser, digamos assim, os dois pilares que vão fundamentar o conceito de espaço vital, que é basicamente o espaço necessário para a sobrevivência de um Estado. Só que o Estado, ele não o Estado aqui para o Hatzel, ele não é uma coisa estática. O Estado, ele é um organismo vivo. De novo, né, não se esqueçam que ele foi em algum momento da vida dele um zoólogo importante. Então, essa perspectiva algo biológica, né, algo organicista do Estado vai estar presente no conceito de espaço vital. O Estado, como organismo vivo, ele tem fases de vida. Ele nasce, ele cresce, ele morre, ele pode entrar em declínio, ele pode apresentar expansões. E para o Hatzel, expansão significava crescimento, crescimento do Estado. Então, um Estado se expandir era um vestígio, era um indício de que o Estado, enquanto organismo, estava se expandindo, ele estava numa fase de crescimento. E a ausência de crescimento, para o Hatzel, significava um declínio do organismo estatal. E o espaço vital, retomando aqui, né, para a gente finalizar essa correção, é o espaço que um Estado, enquanto organismo vivo, necessita para sobreviver. Lembrando também, né, que ele vai, digamos, qualificar esse Estado. Um Estado culturalmente avançado, um Estado politicamente é, moderno, um Estado cuja população é grande, por exemplo, ele precisa de mais
território, e isso vai ser lido posteriormente como uma espécie de carta branca para o expansionismo. Mas aqui, né, eu queria só. Esse último comentário é matizando um pouco o final da questão. E aqui é uma armadilha também, né? Se você conhece muito essa teoria, talvez você pudesse marcar errado, mesmo se a questão trouxesse o nome do Hatzel. Talvez pudesse haver alguma confusão ali, né? Se foi o Hatzel que instrumentalizou essa teoria como expansionista, ou foram pessoas, seus discípulos posteriores que fizeram isso. De modo geral, é importante lembrar que o Hatzel não era um ideólogo. O Hatzel não fazia fã-clube no Instagram para promover as ideias dele para político. Ele era uma pessoa que era um cientista, e ele estava ali fazendo ciência nomotética, ou seja, ele queria fazer leis gerais dos estados. É como se fosse uma espécie de Maquiavel geográfico. E nós vamos ter posteriormente duas pessoas, né, o Rudolf Kellen e também o Karl Haushofer, que vão, eles sim, de modo mais explícito, de modo mais óbvio, instrumentalizar essa ideia do espaço vital, mas dentro de um projeto político, dentro de um programa, que vai usar o espaço vital como lastro conceitual e científico. O Kellen, por exemplo, é a figura. Ele era sueco, ele não era alemão, mas ele é muito vinculado a uma posição germanófila, né? Ele publicou um livro importante em 1916, no comecinho ali comecinho, no meio da Primeira Guerra Mundial, defendendo a posição germânica e também instrumentalizando a obra do Hatzel. Ele era um discípulo do Hatzel, mas colocando essa obra dentro de um programa político. E depois, 8 anos depois, o Karl Haushofer, ele vai, em 24, publicar, né, várias obras que nem tem muito, na verdade, rigor teórico. Ele é muito criticado por conta disso, inclusive. A obra dele é muito. Falta coesão científica na obra dele, mas foi uma pessoa muito importante porque, por mais que, de uma perspectiva do rigor científico, a obra dele não tenha sido majestosa, a obra dele tem consequência histórica, né? Porque ele foi a pessoa que esteve nos bastidores do expansionismo nazista pela Europa na década de 30. Então, enfim, esse é o conceito de espaço vital, são as bases filosóficas do conceito de espaço vital, do darwinismo social e também a questão da expansão territorial de acordo com a necessidade de um Estado que é culturalmente avançado, que é politicamente avançado, que é economicamente sofisticado. O Estado como organismo vivo, essa perspectiva também é fundamental, vocês não podem deixar de considerar. E também, né, a questão da instrumentalização das ideias do Hatzel. O Hatzel era um cientista, ele não era um demagogo, como foram, ou se aproximaram de ser, pelo menos, o Kellen e o Haushofer. É legal porque a gente pegou um item muito tranquilo para aproveitar e aprofundar o pensamento do Hatzel, né? Então, acaba que o item em si nem é tão pertinente, porque é um item bastante simples, né? Um item fácil, mas é a Né? oportunidade de a gente aprofundar a leitura. E é isso, o Hatzel, ele não tem, como você disse muito bem, né, essa pretensão de veicular, de propagandear o expansionismo, mas uma vez inserido no processo de unificação alemã já consolidado, ele é herdeiro desse legado da chamada Klein Deutschland, né? De uma Alemanha apertadinha, que foi o processo de unificação que efetivamente foi bem sucedido, né? Uma Alemanha apertada, Exatamente. uma Alemanha meio constrangida pela vizinhança, né? Então, mesmo que ele não seja um difusor, um disseminador de uma retórica expansionista, muito do pensamento dele é consequência daquilo que ele herda, né? Do processo de unificação alemã, como ele efetivamente aconteceu. E é legal falar do Hitler também, porque aí puxa a brasa para a sardinha da história, porque o CESP, pessoal, e a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso em várias oportunidades, corrigindo questões de história mundial. Tem um tema que o Sebrasp adora trabalhar, é o processo de unificação alemã. Só que esse processo de unificação alemã, via de regra,
ele é trabalhado de uma forma heterodoxa. O CESP não está tão preocupado com os conflitos em si, com o processo em si. O CESP está mais preocupado em identificar, em trabalhar aquele discurso nacionalista que começa a surgir, a relação entre o nacionalismo e o romantismo na virada do século XVIII para o século XIX na Alemanha. E se o Ratzel está inserido nessa Alemanha do contexto da unificação, né, pensando o legado desse processo, o Rita está inserido num contexto anterior de afirmação de um pensamento romântico na Alemanha e proto-nacionalista. Então, a relação do Hitler com a história, naquele contexto de formação de uma identidade, de uma Alemanha que vai buscar o caminho da unificação no século XIX, é muito, muito pertinente para o pensamento dele. Né? O Ratzel tem um viés muito mais determinista na relação com o espaço, né? O determinismo geográfico está muito vivo no pensamento do Ratzel, né? Quando a gente fala de Lebensraum, do espaço vital, está muito evidente que o ser humano é produto daquele meio que expande, que retrai, e a prosperidade do ser humano está, em grande medida, condicionada à riqueza daquele território, ao tamanho daquele território. Já para o Rita, não. O Rita ele entende que a natureza é um palco da história, de uma civilização que vai se construir ali. Né? A cultura não vai ser produto direto das relações com o meio, das relações naturais. O historismo é algo com que o Hitler dialoga também. Né? Os historiadores estão olhando para a história, pensando a história, dialogam com a geografia em formação na Alemanha. Né? Existe uma relação simbiótica, claro, entre o solo e o progresso das civilizações. As civilizações estão ali em determinadas paisagens, em determinados lugares, mas não existe esse determinismo do Hitler. A cultura ela vai acontecer naquele palco, naquele lugar, nesse caso, né, na paisagem mesmo, né, uma coisa mais neutra na visão do pensamento do Hitler. O Hitler está nesse momento de construção de uma identidade nacional de forma muito incipiente, está nesse momento de evolução do pensamento romântico, né, que tem o seu epicentro ali na Europa Central. Se fala pouco do Hitler, né, de maneira geral, quando estudando para a prova, porque os grandes nomes, quando a gente fala em geografia e geopolítica, né, o Ratzel ele vai ser sempre mobilizado, o Hausdorff, né, o Haushofer, esses nomes que você mencionou. Mas é isso, Verdade, Caio. Não Pedro. sei se tem mais alguma consideração a fazer também em cima do que eu falei. Eu acho que eu vou parar por aqui. Enfim, tô cansado também já. São muitas horas trabalhadas hoje já. Deixo aqui, me coloco à disposição, né, caso os candidatos tenham alguma dúvida em relação a algum ponto do que eu falei. Se também quiserem trazer um enriquecimento para a discussão, enfim, a gente está aqui para ajudar vocês a construir o castelinho de vocês, que vão levar vocês lá para dentro do Itamaraty. É isso. Muito obrigado pela sua presença, Caio. A gente vai se encontrar certamente mais aqui também no YouTube. E fica o convite para que vocês conheçam nosso curso de geografia que a gente está construindo e que vai ficar com certeza muito, muito legal e contribuir muito para a preparação dos nossos assinantes. Obrigado, Caio. Obrigado a todos vocês. Uma boa noite. Boa Até a noite, por próxima. favor. Valeu. Até a próxima.